Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, as férias, que vocês tenham descansado. E agora a gente vai retornar com as nossas aulas, Na aula de hoje eu vou fazer a correção dos últimos exercícios que eu enviei para vocês antes da gente entrar de férias. Naquele grupo, que a gente tem do WhatsApp, eu fiz uma pesquisa com vocês referente, a quantas canetas azuis e quantas canetas pretas cada um de vocês tinham, no estojo de vocês. Então, eu vou dar continuidade nesse conteúdo, que é o que a gente está trabalhando, que é a coleta de dados, a elaboração de tabela. Então, eu vou fazer a correção referente ao capítulo de estatística. Então, a primeira questão, lá da página 370 do nosso ponto de partida. Então, após pedir no grupo do WhatsApp para que cada um de vocês registrasse a quantidade de canetas azuis e pretas que vocês tinham, o exercício 1 pedia para vocês darem uma hipótese, Ou seja, dar um palpite de quantas canetas azuis ou pretas tinham na sala, juntando todos os alunos. Então, para vocês, tinham mais canetas azuis ou pretas? Então, aqui no registro, é uma resposta pessoal, Porque cada um de vocês vai dar uma hipótese diferente. Às vezes, um aluno acha que tem mais canetas azuis, já outro aluno acha que são pretas. Então, hipótese, gente, é apenas um palpite daquilo que nós não temos certeza, Então, aqui vai ser mais uma resposta de acordo com a opinião de cada um. Já no número 2, vocês vão poder completar a tabela agora. Pede agora para colher os dados, Então, eu fui lá no grupo do WhatsApp e eu colhi os dados sobre a questão que eu perguntei para vocês, Então, eu fiz a contagem, juntando os alunos que responderam lá no grupo. De canetas azuis, tinha um total de 32 canetas e canetas pretas, um total de 19. Esse levantamento eu fiz de acordo com o registro que vocês colocaram lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Agora vocês podem completar a tabela de vocês com o número correto de acordo com a pesquisa. Já o número 3, após a coleta de dados, sua hipótese foi confirmada? Então, será que o que vocês colocaram lá no exercício número 1 realmente está correto de acordo com a pesquisa? Então, por exemplo, será aqui a maioria foi caneta azul, Será que vocês realmente, a hipótese de vocês eram que tinham mais canetas azuis? Então, vocês vão pegar o exercício de vocês para conferir para mim se a hipótese de vocês estavam corretas, tá? Para depois vocês preencherem o resultado da número 3. O exercício da página 372 traz pra gente uma notícia, Então, a notícia diz que pesquisa estima que o Brasil tem 101 mil moradores de rua. A maior parte dessa parcela da população está concentrada nos grandes municípios, segundo o texto para a discussão do IPEA. Então, aqui embaixo nós temos a fonte, de onde foi retirado essa notícia, tudo certinho. Pede pra gente, nesse exercício, identificar o dado e a fonte da notícia. O dado, gente, nada mais é do que o assunto da notícia. Então, nesse caso, o assunto, é o número de moradores de rua do Brasil. Já a fonte
é de onde foi retirado essa notícia, essa pesquisa, né? Então, a gente pode ver que essa pesquisa foi retirada do IPEA. Então, a fonte é esse instituto aí de pesquisa, né? Na página 373, nós temos aí uma tabela. E nessa tabela pede também para a gente identificar os dados e a fonte da tabela a seguir. E depois, o que a gente pode incluir de acordo com as informações contidas nessa tabela. Então, a tabela que mostra, né, todas as regiões, o número de habitantes, né, uma população estimada para o ano de 2017. Então, qual é o dado? O dado é o assunto da tabela. Então, o assunto é estimativa da população nas regiões do Brasil para o ano de 2017. Qual é a fonte? A fonte é o IBGE. Onde que a gente pode observar essa fonte? Olha, aqui embaixo da tabela tem a fonte, né, que foi retirado lá do site do IBGE. Então, aqui é essa fonte. E o que a gente pode concluir analisando essa tabela? É as estimativas de habitantes por região. Então, essa tabela nos forneceu o número estimado de habitantes para o ano que está em destaque aí, né? Que no caso é 2017. Na página 374, mostra pra gente inúmeras formas da gente apresentar os dados, né? Colhidos de acordo com algum assunto. Então, a gente pode registrar os dados através de texto, através de gráfico de barras, que nós vamos aprender a desenhar depois corretamente, né, nos próximos bimestres. Gráfico de setores, ou também conhecido como gráfico de pizza, e através de tabela. Então, essas 4 formas, né, que estão representadas aí nessa página, podem ser utilizadas para demonstrar alguns dados colhidos através de pesquisa, né? Então, voltando, através de texto, de gráficos e de tabelas. Aí, vem uma pergunta também, que é uma pergunta pessoal, né, de acordo com a opinião de cada um. De que maneira dessas citadas aí acima, vocês acham que é mais relevante, que é mais fácil de ser interpretado? Então, isso daí é uma resposta pessoal, porque tem aluno que pode achar que a tabela é um tipo de recurso mais eficiente para demonstrar alguns dados. Já algum outro aluno pode achar que o gráfico, né, por ser um desenho, é de fácil interpretação. Então, isso daqui vai ser mais de acordo com a opinião de cada um, tá bom? Os exercícios lá da página 375, o exercício 1, pede para vocês elaborarem um pequeno texto de acordo com essa tabela que está aí. Então, a gente pode observar que a fonte foi a prefeitura, né, de algum determinado município. Então, a pesquisa foi feita no município a respeito dos números de turistas que visitaram esse município, né, de acordo com os meses. Aí nós temos, então, a coluna dos meses e a coluna da quantidade, né? E aí pede para vocês observarem essa tabela e criarem um pequeno texto explicando essa tabela. Então, o que a gente pode registrar, né? Segundo a prefeitura, o número de turistas que visitaram o município aumentou desde janeiro. Se a gente observar a tabela, vocês vão perceber que de janeiro, né, e os outros meses depois, houve aumento significativo aí do número de turistas visitando esse município.
Então, a gente pode colocar de uma forma bem resumida que a gente conseguiu observar nessa tabela o aumento de um mês para o outro. O exercício 2 é o contrário. Ele traz um texto e pede para vocês desenharem uma tabela. Então, é importante que vocês peguem a régua, né, para desenhar direitinho. Então, o texto fala que, segundo, né, os dados do IBGE de 2010, as 4 cidades com maiores populações indígenas do Brasil são. Aí vem o nome, né, das 4 cidades e o número de população indígena de cada cidade. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tabela, né, usando a régua, né, tudo direitinho. Qual que é o dado da minha tabela? É sobre qual assunto? Então, eu coloquei o dado aqui, olha. Municípios com maior população indígena no Brasil. Então, esse é o dado da minha tabela, ou seja, é o assunto da minha tabela. Eu dividi a minha tabela em 2 colunas, uma referente ao município e a outra referente à população. No município, eu coloquei as 4 cidades citadas no texto: São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga e São Paulo. E na frente, eu coloquei o número de habitantes referentes a cada cidade. Todos esses dados, né, foram tirados aqui do texto. E não posso esquecer de colocar na minha tabela a fonte. De onde foi retirada essa pesquisa? Lá no texto aqui, olha, fala que foi o censo do IBGE. Então, a fonte foi, né, do site do IBGE, www.ibge.gov.br. O último exercício, né, da página 376. Pede para a gente também analisar a tabela, criar um pequeno texto e, em seguida, arredondar os números, né, na nossa escrita. Então, a gente pode, né, observar que o dado da nossa tabela é cadastro de drones. A fonte foi tirado lá nesse site, né, da ANAC. Nós temos aqui a coluna dos meses e o ano e a coluna da quantidade. Então, a gente pode registrar o seguinte, né, em forma de texto. O número de drones registrados vem aumentando a cada mês, de agosto de 2017 a março de 2018. Então, o que a gente pode ver aqui, gente? Que de agosto até março houve um aumento, né, da quantidade de cadastro de drones. Então, na nossa tabela consta isso, que é possível, né, observar esse crescimento. Então, para a gente criar um texto, basta a gente observar o que a tabela fala, né? Analisar os valores apresentados para que a gente consiga fazer um texto coerente. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Baseado na correção dos exercícios. Na semana que vem, a gente vai começar as nossas aulas online. Vou encerrar a apostila do primeiro bimestre com vocês. E assim que finalizarmos, a gente vai fazer uma revisão inteira do primeiro capítulo, tá? Desde os primeiros exercícios da apostila até esses últimos sobre estatística, tá bom? Depois eu vou enviar um trabalho para vocês, avaliativo, referente a essa revisão que nós vamos fazer, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima aula, que será semana que vem. Um beijo.